Ao Zezão, tem uns 4 aí, irmão. Vamos começar de novo? Boa noite, irmãos. Agora me senti confortável. Glória a Deus. Querido, nós estamos encerrando a celebração de célula. E essa palavra eu preguei na nossa igreja, tanto de Guajará quanto de Porto Velho, e também na Igreja Batista Nacional de Vilhena. Então, uma palavra que fala muito comigo, e na pasta que veio na programação da igreja, eu quis colocar essa palavra lá. E eu acho que os que ficaram, realmente porque Deus queria que você ouvisse essa mensagem, porque eu poderia pregar ela primeiro, pelo meio e não por último, né? Mas o melhor sempre fica para o final. Glória a Deus. Então ela é bem pequenina e, se possível, queria que ninguém ficasse movimentando, ninguém conversando, você prestasse muita atenção no tema ali, né? Não sei de que forma nós faríamos para clarear, escurecer mais aqui, talvez se apagasse aqui, talvez, porque a luz do notebook eu consigo ler e manusear os teclados aqui, tudo. Aí, você consegue enxergar melhor? Então, o caráter do líder diante da sua célula. Não tem coisa mais triste para uma igreja, ou para a liderança de uma igreja, quando ela cai num descrédito, quando você não tem mais, como diz o mais jovem, né? Você não tem mais moral com ninguém. Aí o negócio pega, irmão. Se isso é lá dentro do casamento, meu Deus, dentro da igreja não é muito diferente, dentro da célula também não é diferente. Então gostaria de repartir com você essa mensagem, o caráter do líder diante da sua célula. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto de Isaías 32. Eu acho que aí, ó, projetou lá para você. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Isaías 32, 7. Olha o que a Bíblia diz. Também todas as armas do avarento são más. Eles maquinam invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Então, querido, a importância do aconselhamento e discipulado, é interessante que a igreja, né, do Senhor Jesus, no caso a igreja MUB presidencial, antes de ministrar em favor do povo, querido, o sacerdote, primeiramente, ele tem que ser ungido e depois ser lavado, e depois vestidos e depois purificado, para poder ministrar um pelos outros. Mas a maioria de nós não faz isso. Às vezes aquela mão que pratica atos impuros, aqueles olhos que pratica ou vê atos impuros, aquela língua que profere maldições, é os mesmos olhos, é a mesma língua, é a mesma mão que vem sobre nossos irmãos para orar, para falar as coisas de Deus.
Então esse caráter nós precisamos urgentemente, né, abandoná-lo. Não é correto, se é que praticamos. O fato, querido, desse cidadão, né, ou dessa pessoa, dele ser ungido, não o habilita ou não o habilitava para ministrar no povo. O mesmo acontece conosco no Novo Testamento. Olha, os mesmos princípios da antiga aliança se aplicam para nós. Se lá na velha aliança o camarada, né, o sacerdote, ele tinha que se lavar, se vestir, se purificar, se ungir para poder orar, agora na nova aliança, nos nossos dias, no Novo Testamento, tem que fazer a mesma coisa. Se você ler Apocalipse capítulo 1 versículo 5, você vai ver que isso é para nós também. Se você ler 1 Pedro 2,9, você já vê assim uma série de títulos que Deus está dando para esse povo que tem esse tipo de comportamento. Você lembra? Vou ler aqui, falar para você, 1 Pedro 2,9, é aquele texto que fala assim: olha, vós é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então ele vai falando algo fantástico sobre o nosso caráter, sobre a nossa vida. Se Deus acredita que realmente eu sou um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, então é isso que nós temos que ser. Mas muitas das vezes a gente vai caminhando para o outro lado, e a gente vai definhando para o outro lado. E interessante, querido, que quando a gente opta pelo outro lado, a gente não morre só. Eu nunca vi um casamento onde o marido, o sacerdote, é realmente falho, aonde os filhos e a esposa não sofram, onde aquela casa, aquele casamento não sofram. E a mesma coisa com a esposa. Nunca vi um casamento que a esposa está ali praticando atos, né, realmente libidinosos, atos errados, malignos, onde a família não venha a sofrer. Esposo, filha, filho, né? Então, querido, é muito difícil. Você lembra de Jonas? O que Deus falou para ele? Você tem que ir para Nínive para pregar o evangelho. O que o cara fez? Fugiu, se meteu num barco que onde ele não foi chamado. O que aconteceu? Veio a tempestade. O dono do barco, o capitão, ficou com medo do barco, ia a pique. O que ele fez? Começou a se desfazer de mercadorias caríssimas que outras pessoas tinham pago para ele levar, mas por conta de um que não quis obedecer, né, fugindo, praticando algo que vai contra o Senhor, começou a gerar prejuízo. E o que o capitão fez? Tu sabe, ele começou a jogar a mercadoria no rio, que na sua concepção, se o barco ficar mais leve, não vai afundar. Ele nem se deu conta que ele estava destruindo algo de pessoas que tinham pago, objetos valiosos. E quando ele se livrou de tudo aquilo, e a tempestade não passava, porque, queridos, se não houver confissão de pecado, se não houver tratamento, a tempestade não vai cessar na nossa vida. A falha, o pecado ainda existia, estava dentro do barco. Ei, irmã, o que está pegando? Para aí, irmã, para aí. O que está pegando, irmã? A senhora vai pegar? A senhora já tem um varão, um marido? A senhora é casada? Então a senhora não tem marido. Pois é. E gostaria de casar de novo? Não? Até que fim eu achei uma. Olha para mim, fala a verdade. Parabéns, Deus te abençoe. Tá, posso dar um gole aqui?
Ela disse que casou, separou, então, para ela, não vale mais casar de novo. Ela quer ficar só. Vou falar uma coisa para você, hein? Ainda nunca tinha ouvido uma dessa. Rapaz, essa imóvel é ungida mesmo, velho. Essa imóvel é abençoada. Então vamos lá. Aí o que aconteceu? A tempestade só cessou depois que tiraram o empecilho do barco. Olha, irmão, olha aqui para mim, por favor. Nós precisamos fazer uma blitz na nossa vida, para nós não sermos Jonas no negócio dos outros, nem na vida dos outros. Deus não nos salvou para ser empecilho na vida de ninguém. Deus nos salvou para ser bênção. As pessoas, elas têm que dizer para nós que é agradável a nossa presença. Será que essa pessoa que está do seu lado, a presença dela e congregar contigo, é agradável, meu irmão, a ti? Ou você só suporta? Obrigado, irmão. Parabéns, que Deus abençoe a senhora. Rapaz, a irmã me surpreendeu agora. Isso é benção. Glória a Deus. Então o que aconteceu? O camarada aí se entregou, falou que era ele, contou a história lá. O que fizeram? Jogaram do barco. Tirou, o problema do barco, do meio. E aí, você conhece a história. A tempestade cessou. Aqueles homens puderam seguir em paz. O grande peixe engoliu Jonas, levou para Nínive. Lá ele se arrependeu, pregou o evangelho, a cidade foi salva, e glória a Deus. Você está vendo como é que é as coisas? Agora deixa eu perguntar para você, por que não obedeceu antes? Por que teve que gerar primeiro prejuízo para os outros? Olha, irmão, eu não sei aqui nessa igreja, mas eu conheço uma igreja, está entendendo? E eu passei lá, eu estou te falando que eu passei lá, eu vi de perto o negócio. Acabava o culto, pastor, reunia uma turma, mais ou menos 30, e eles iam para o mesmo restaurante. Sabe qual era a primeira pergunta? Você viu a pregação lá do pastor? O que você acha? E aquela pastora? E lenha no casal, no pastor e na pastora. Mas falavam, fofocavam coisas horríveis. O que aconteceu? A esposa do que encabeçava o negócio teve câncer, 6 meses morreu. O segundo casal que estava lá, apareceu um coágulo na cabeça da esposa dele. Cirurgia, morre, não morre, UTI, hoje está em recuperação. Sabe como é que ela está? Como uma criança de 2 anos, teve que aprender a falar, a andar e refazer todos os movimentos. Uns 4 ou 5 se desviaram, caíram na cachaça, estão no mundo perdido. Outros perderam os empregos federais, como é que fala? Foram exonerados, demitidos. Irmão, todos casamentos acabaram, traições aconteceu. Em 1 ano, tudo isso que eu estou te falando aconteceu dentro daquele grupo, destruiu. Só ficou um, porque confessou isso que eu estou te falando. E bota aí 100 vezes mais, confessou tudo, pediu perdão e disse que queria mudar. Só esse escapou, só um. Então tome muito cuidado com esse tipo de caráter, com esse tipo de gente que vem te arrodeando. Eu te dei 2 exemplos aqui, um dos nossos dias e outro do Jonas. Prejuízo. Então, como é o seu caráter?
diante da sua célula, diante da sua liderança, diante da sua igreja. Muito cuidado com isso. Vou te falar aqui algumas coisas rapidão, por causa do nosso tempo. Primeira, o carisma de líder versus o caráter do líder. Existe uma grande diferença entre carisma de líder e caráter de líder. Ter carisma não é o mesmo que ter caráter. Sabemos que quanto mais alta a posição, maior é o perigo da queda. Por isso, o líder da célula, ou esse sacerdote dessa denominação, não pode perder relacionamento com Deus e com os seus líderes e com seus liderados. Não tem condições de dentro da igreja nós sermos uma pessoa e fora dela nós sermos outra, e lá na nossa casa nós ainda sermos mais uma. Não tem como, querido. Deus não se agrada do homem e da mulher que realmente tem o ânimo doble. Não pode. Aqui você não pode ser animado e quando sai pelaquela porta ser destruído. Você não pode aqui usar a tua boca para dar glória a Deus, aleluia, abençoar o teu irmão, e quando passa pelaquele portão, a mesma boca que profere bênção vai profetizar maldição. Não, querido, você tem que reaver esse caráter. Você tem que reaver a sua salvação. O sucesso de um líder, assim como foi de Salomão, pode o levar e o agir como se fosse independente, e não querer o conselho de outros, não querer prestar conta de sua vida com ninguém. Isso, como foi o caso de Sansão, pode desenvolver pelo menos 3 coisas, eu diria assim, horríveis da nossa vida. Primeira, indisciplina, dependência e carnalidade. Um homem ou uma mulher que tem uma vida independente, ele pode estar gerando dentro dele, sem que ele saiba, pelo menos essas 3, eu diria assim, falha: a indisciplina, a prepotência e a carnalidade. Se você olhar em Juízes capítulo 13, o versículo 16, você vai ver que foi isso que Sansão adquiriu para si. Essas foram as 3 principais, ou esses foram os 3 principais erros de Sansão. Mas todos os seus erros ocorreram porque ele não deixava ser tratado ou ensinado por ninguém. O livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 17. Provérbios 10, 17. Olha o que a Bíblia diz. Olha aqui para mim, por favor. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Então o caráter de um homem de Deus, ele precisa ser vigiado 24 horas. Glória a Deus. Outra coisa muito preciosa sobre o caráter de um cristão diante da igreja ou da célula: o que acontece quando o líder não é ensinável? O que acontece quando você deseja não aprender mais com o sacerdote que Deus levantou para pastorear a sua vida? O que acontece? No caso de Sansão, é um protótipo de líder, querido, que se desqualifica, para a liderança, por perder a capacidade de se deixar ensinar. E esta perda faz com que pessoas habilidosas se tornem, querido, ineficiente e ineficaz. Ou seja, aqueles que poderiam produzir, por conta de não ser ensinável, não rompe, fica patinando no mesmo lugar. Então, querido, começa a confiar em sua própria força, começa
a confiar no seu entendimento, e o negócio vai ficando feio. Agora, em Provérbios capítulo 3, os versículos 5 e 6, olha o que a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará todas as tuas veredas. Esse é o segredo, não confiar na sua própria força, no seu próprio entendimento, no seu próprio intelecto. Confie no Senhor, amém? O Senhor é a nossa força, glória a Deus. Sempre que Sansão, querido, enfrentava um problema, ele agia com violência, em vez de tratar o seu caráter deformado, ele agia com violência. Eu não sei aqui como que você reage quando você é abordado pela liderança, que seja pastor, pastora, discipulador, discipuladora, supervisor, supervisora. Não sei como você age, mas olha, querido, não é preocupante, realmente, num certo sentido, até o que você está praticando, mas o que preocupa é quando você reage, quando o que estamos praticando, recebemos cobrança, repreensão, ajuda, conselho. Esse é o problema. Como é que nós reagimos? No caso de Sansão, ele não seguiu o conselho dos seus pais. Não era para ele tocar em objeto imundo. O que o cara fez? Comeu mel que está numa carcaça de leão, se envolveu com uma prostituta chamada Dalila. Não era. O cara fazia tudo o contrário. Não buscou a direção de Deus, né, para seguir. Ele não percebeu, querido, de maneira nenhuma. Sansão não percebeu que ele tinha que buscar conselho. Não, ele queria resolver tudo pela violência, ele mesmo, né? Arrancava o muro, os portões da cidade, colocava em cima do monte, matou não sei quantos homens lá, né, com uma queixada de burro. Tudo era na violência. Comigo é assim, irmão, né? Eu lembro de uma irmã aí que falou assim: olha, comigo é assim, meu irmão, é dente por dente, olho por olho. Se não quiser provar da minha ira, não se levante contra mim. Eu falei: poxa, irmão. É, pastor, quero dizer para o senhor que eu converti para ser salva, foi para ser besta para ninguém não. Desse jeito, irmão. Pensa uma mulher dura, mal educada, grossa, horrível. Com ela era assim, irmão. Meu Deus, misericórdia. Não percebemos Sansão buscando o conselho de nenhum sacerdote, e de nem seu pai, nem de seu discipulador, né? No caso que era o seu pai. Oh, querido, Deus era forte, né? Deus era forte, e sua força o ungia, mas era ele quem recebia os créditos pelo que fazia. A glória sempre, querido, olha só, sempre era para ele. De um homem ungido, ele se tornou um homem arrogante. Olha, eu não tenho nada contra aquele tipo de cristão, pastor Josias, que só quer a glória para si, né? A célula cresceu, a célula multiplicou. O que ele diz? Pastor Josias: eu multipliquei a célula, eu fiz crescer a célula, eu multipliquei ela em gêmeos. De uma célula agora são 3, pastor. Não, querido. E se desse errado? Pastor Josias, quero dizer para o senhor que eles não evangelizaram, eles não quiseram crescer, eles foram culpados desse fracasso. Aí ele volta de novo: mas eu quero dizer, pastor Josias, que eu orei, eu sozinho
jejuei, eu sozinho tentei evangelizar. Irmão, se deu certo, glória a Deus. Deu errado, glória a Deus. A honra é dele. Lembra que eu falei de manhã, no sábado? Está no deserto, mas creia que você está em boa companhia. Amém, querido? No deserto, mas em boa companhia. E em tudo dei graça, porque tudo colabora para o bem daqueles que amam a Cristo. Vá nessa fé. Começa a polir o teu caráter nessa linha, em Cristo Jesus. Amém, irmão? Então, não consegue aprender com os seus próprios erros. E não é só Sansão. Existe cristão hoje que não consegue aprender com os erros, e nem com os erros dos outros. Algumas pessoas caem, mas se levantam, dando volta por cima. Outras caem e ficam no chão. Para que os líderes aprendam com os seus próprios erros, é preciso admitir quando errou. Isso é um princípio básico. Aprender com os erros é querer admitir quando errou, se beneficiar dos erros e corrigir os seus erros. É uma virtude para não errar outra vez. Acabaram sendo facilmente derrotados na batalha. Quando a gente tem esse nível de querer ser orgulhoso, prepotente, a gente vai ser derrotado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pastor, vou falar isso aqui sem nome, tá, querido? Porque a gente não tem liberdade para isso. Mas a pessoa entregou a vida a Jesus. Se tiver algum aqui, me perdoe, tá? Ele era advogado, trabalhava também no Tribunal Regional da Justiça, e era um advogado muito atribulado, e acabou vindo para a igreja. Não lembro bem quem que levou ele até Jesus. Eu sei que ele entregou a vida a Jesus, e aí foram fazer o contato de 24 horas e deram para um irmão fazer esse contato, e que era o supervisor de setor, e direcionar para a célula mais perto e já arrumar o discipulador. O que aconteceu? A célula mais perto era vamos criar o nome aqui, era do seu José. Ele mexia com horta, tinha aquelas hortas imensas, né? E do portãozinho dele até começar as hortas tinha um caminhozinho, mais ou menos uns 20 metros, que não se plantava nada, era só barro, chovia, atolava tudo. E aí esse supervisor fez a visita e telefonou para o irmão José lá, né? Esse nome é fictício, tá, irmão? Lá da horta. E ele marcou 5 horas para esse doutor ir lá, para esse advogado ir lá. E aí tinha dado uma chuva, irmão, da cerca até chegar na horta, tudo atolado, irmão, aquele negócio horrível. E aí o camarada chega num carrão, e aí para, e nesses 20 metros, ele desce, tira aquele terno, bota ali no carrão, e aparece aquele sapato inglês, bico fino, e ele grita de lá: boa tarde. E o José está lá carpindo, dá aquela olhadinha: boa tarde. E continuou carpindo. E ele veio, olhou aquele negócio, aí fazia assim com os pés, por causa do seu sapato caríssimo. Ele falou assim: ei, moço, tu tem como trazer umas tábuas para mim botar do meu carro, para andar por cima até aí, para mim não sujar meus pés? O José soltou a enxada e andou na sua direção e disse para ele: eu sou um homem de 60 anos e há 40 anos eu caminho sobre essa terra, todos os dias eu oro com Jesus, ele nunca me pediu tábua para pisar, para não sujar seus pés. Eu não te conheço, você chega hoje e quer tábua? Não vai ter.
que o delegado lá, o advogado entendeu? Tirou o sapato, tirou a meia, dobrou aqui, meteu o pezão no barro, aquele negócio horrível. Chegou com José e disse assim: José, um homem simples como você, hoje mudou meu caráter, que era orgulhoso. Eu reconheci que eu preciso de ajuda. Me ajuda. Sabe o que o José fez? Senta aí, aquele café preto, forte, que o advogado provavelmente nunca tomou, talvez só naquela máquina express. Tomou o café, o José ora, fala da palavra, faz o discipulado. Sabe o que o José faz no final? Sem ele perceber, mandou que os meninos lá botassem as tábuas, que tinha tábua, botou a tábua, José lavou o pé dele, enxugou, botou o sapato e o abençoou. O cara chorou da casa dele, entrou no carro, foi orando em línguas até no seu escritório. Às vezes, querido, Deus na sua simplicidade nos ensina que o orgulho mata e nos leva para o inferno. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha aqui para mim, querido. Olha aqui para mim, por favor. A necessidade, querido, de um caráter irrepreensível é necessário. A confiança é formada a partir do caráter, da credibilidade de um cristão. As pessoas perdoam os erros por falta de capacidade, especialmente quando percebemos que estamos nos aperfeiçoando como líder, como cristão, mas não confio em alguém que tenha desvio de caráter. Escute bem, o líder, o crente, o irmão ou a irmã, que perde a confiança dos seus liderados, da sua família, da sua liderança, também perde a sua influência sobre todo o seu povo, porque é a confiança que a liderança tem que preservar nessa terra, querido. Você pode não ter nada, você pode estar comendo chuchu com ovo, mas se você disser: eu vou na sua casa para orar hoje contigo, 4 horas, quem ouve tua voz diz: prepara, porque 4 horas ele está aqui para orar. Há uma confiança tremenda. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui. O diabo, ele sabe o teu nome, mas ele te chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas ele te chama pelo teu nome. Você crê nisso, querido? Aleluia, aleluia, aleluia.